Olha, falar sobre o passado em português pode parecer um verdadeiro quebra-cabeça, né? Especialmente quando a gente se depara com duas pecinhas meio complicadas, o imperfeito e o mais que perfeito. Mas ó, a ideia hoje é justamente montar esse quebra-cabeça, juntos, para no final a imagem toda ficar super clara. Vamos nessa? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Como é que a gente organiza todas essas camadas do passado? Hábitos, descrições, uma coisa que aconteceu antes de outra coisa. Parece confuso, mas é exatamente isso que a gente vai decifrar agora. E olha, posso adiantar? A resposta é bem mais simples do que parece. Beleza, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar falando de hábitos no passado. Depois, como se forma um imperfeito. Aí a gente vê outros usos para ele. Em seguida, a gente mergulha no passado dentro do passado. E para fechar, vamos falar da diferença entre o português dos livros e o que a gente fala no dia a dia, bem direto ao ponto. Então vamos lá. Nossa primeira parada, hábitos no passado. E para isso, a gente vai usar uma ferramenta chamada pretérito imperfeito. O nome pode até assustar um pouco, parecer formal demais, mas acredite, o uso dele é super intuitivo. A palavra-chave para entender o imperfeito é essa aqui: continuidade. Pensa assim, é para tudo aquilo que não teve um começo e fim bem marcados, sabe? Eram ações que se repetiam, tipo um hábito, ou um cenário que simplesmente estava lá, acontecendo no passado. Não é aquela coisa pontual que, pá, aconteceu e acabou. Não, é algo que tinha uma certa duração, que se estendia no tempo. E esse exemplo aqui é perfeito para a gente ver isso na prática. Olha só, quando eu era mais jovem, descreve um estado, um período de tempo, né? Não foi um dia só. E eu sempre lia muitos livros. Isso é um hábito, uma rotina. A gente não sabe exatamente quando essa pessoa começou ou parou de ler tanto. E tudo bem, essa falta de precisão é justamente o poder do imperfeito. Ele pinta o cenário. Ok, então a gente já entendeu a ideia, o quando usar, agora vamos para a parte prática, como conjugar. E aqui vem a melhor notícia do dia. A conjugação do imperfeito é, sério, uma das mais tranquilas de todo o português. É bem previsível. A regra é basicamente essa. Para verbos que terminam em AR, a gente coloca a terminação ava. Então, cantar vira cantava, falar vira falava. E para verbos terminados em ER e IR, a terminação é ia. Tipo, comer vira comia, dormir vira dormia. É só isso. Um padrão bem fácil de pegar. E se a regra dos regulares já era boa, espera só para ver os irregulares. Sabe aquele medo que todo mundo tem dos verbos irregulares em português? Então, no imperfeito, pode esquecer. A lista de exceções é minúscula. São só 4. Isso mesmo, só 4 verbos que não seguem aquela regra. E aqui estão eles: ser, ter, vir e pôr. Eu era, eu tinha, eu vinha e eu punha. Mas ó, tem um segredinho aqui. Esse último, o punha, do verbo pôr, na boa, quase ninguém usa na fala do dia a dia. É muito mais comum a gente falar colocava, que é um verbo regular. Então, no fim das contas, a nossa preocupação na prática se resume a 3 verbos irregulares. Fica bem mais fácil, né? Bom, a gente já viu que o imperfeito é ótimo para falar de hábitos, mas o trabalho dele não para por aí não. Ele tem outras funções super importantes. Pensa nele de novo como se fosse o pincel de um pintor, sabe? Aquele que ele usa para criar todo o fundo da tela, o cenário da história. Com o imperfeito, a gente consegue, montar o cenário de uma história, dizer como as coisas estavam. A gente também usa para descrever pessoas, lugares, como algo ou alguém era. E super útil para falar de 2 coisas que aconteciam ao mesmo tempo. É o tempo verbal que dá a atmosfera, o clima da história. Olha esse exemplo. É clássico. Eu dormia enquanto ele trabalhava. Percebe? São 2 ações acontecendo ao mesmo tempo, em paralelo. Nenhuma interrompe a outra. As 2 estavam em andamento. Por isso, as 2 usam o imperfeito. Simples assim. Beleza, então o imperfeito pintou o cenário pra gente. Mas e se alguma coisa aconteceu antes de tudo isso? Como a gente organiza essa linha do tempo? Bom, é para resolver isso que existe o nosso segundo tempo verbal de hoje, o pretérito mais que perfeito. Pensa nele como o passado do passado. O nome, mais que perfeito, é meio dramático, né? Parece um exagero. Mas a lógica dele é perfeita. Ele serve para uma coisa bem específica: mostrar uma ação que aconteceu antes de outra ação que também já aconteceu no passado. É o evento número 1 numa sequência de 2 eventos passados. E para formar esse tempo verbal, a gente vai usar algo que acabamos de ver. É tipo uma receita com 2 ingredientes. Primeiro, a gente pega o verbo ter e coloca ele no imperfeito. Fica tinha, tínhamos, etc.
O segundo ingrediente é o verbo principal, aquele da ação mesmo, no particípio passado, tipo comido, falado, visto, junta os dois e pronto. Esse exemplo aqui mata a charada. Ele já tinha jantado quando eu cheguei em casa. Temos duas coisas que aconteceram no passado. Ele jantar e eu chegar. A pergunta é, o que aconteceu primeiro? O jantar dele, certo? Por isso a gente usa tinha jantado para deixar bem claro que essa ação já estava concluída quando a segunda, eu cheguei, aconteceu. E para a gente terminar, vamos esclarecer um ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente, principalmente de quem lê bastante. Existe uma outra forma de escrever o mais que perfeito, uma forma mais literária que a gente encontra nos livros. Olha, a dica de ouro aqui é a seguinte: essa forma é para a gente reconhecer quando estiver lendo, e só. Não é para usar na conversa. Ninguém fala assim no dia a dia, de verdade. Mas é bom saber que ela existe, para não levar um susto quando encontrar uma palavra tipo cantará num livro e achar que é erro de digitação. A diferença é essa aqui, bem visual. De um lado, a forma que a gente usa para falar, que é a composta. Ele tinha jantado. Do outro, a forma literária, que é simples. Ele jantara. Essa segunda forma, jantara, soa bem mais formal, até meio poética, mas, de novo, não é usada na fala. Então, o conselho é, foca toda a sua energia em aprender e usar a forma moderna. Então, para a gente amarrar tudo, resumindo, o imperfeito é o nosso pincel para pintar os cenários, descrever coisas e falar de hábitos do passado. Já o mais que perfeito é o nosso organizador de linha do tempo. Ele serve para mostrar qual ação aconteceu antes de outra. E o mais importante, a forma que a gente realmente usa para isso no dia a dia é aquela com ter, no imperfeito, mais o particípio passado. E no fim das contas, a gente chega à conclusão de que gramática não é só um monte de regra chata, é sobre ter mais poder para se expressar. Com essas duas ferramentas na mão, o imperfeito para dar cor e o mais que perfeito para colocar ordem, as histórias sobre o passado podem ficar muito mais ricas, muito mais detalhadas. Então, a pergunta que fica é essa: com esse conhecimento, que novas histórias, com muito mais nuances, se tornam possíveis de contar?